Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus. E o título da palavra que eu pretendo compartilhar com você nessa manhã é Malaquias 3:3. Sim, uma referência bíblica. Malaquias 3:3. E em Malaquias 3:3 está escrito: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Esse versículo bíblico intrigou umas mulheres de um estudo bíblico e elas ficaram pensando o que essa afirmação significava em relação ao caráter e à natureza de Deus. Uma dessas mulheres, ofereceu-se para descobrir sobre o processo de refinamento da prata para o próximo estudo bíblico. Naquela semana, a mulher ligou para um ourives e marcou um horário para assisti-lo trabalhar. Ela não mencionou a razão do seu interesse e só disse estar muito curiosa para conhecer o processo. Ela foi assisti-lo e ele pegou um pedaço de prata e o segurou sobre o fogo, deixando-o esquentar. Ele explicou que no refinamento da prata é preciso que se segure a mesma bem no centro da chama, onde é mais quente, e queima-se as impurezas. A mulher pensou sobre Deus, que às vezes nos segura em situações quentes, e pensou novamente no versículo: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Ela perguntou para o artesão se ele tinha mesmo que ficar sentado o tempo todo na frente do fogo enquanto a prata estava sendo refinada. E ele disse que sim, que não somente ele tinha que ficar lá segurando a prata, mas que ele tinha que também manter os seus olhos na mesma o tempo todo. Ele tinha que ficar mantendo os olhos sobre essa prata o tempo todo enquanto ela estivesse nas chamas. Se a prata ficasse 1 minuto a mais no fogo, ela seria destruída. A mulher ficou em silêncio por um momento, então ela perguntou: mas como você sabe quando a prata está totalmente refinada? Ele sorriu e disse: isso é fácil. É quando eu vejo a minha imagem nela. Se hoje você está sentindo o calor do fogo, lembre-se que os olhos de Deus, os olhos do Senhor, estão sobre você e que Ele vai ficar cuidando de você até que Ele veja a sua imagem em você. Na Bíblia, queridos, toda vez que aparece menção ao fogo, algum fogo vindo da parte de Deus, é para purificação. Fogo na Bíblia não é alguma coisa que simplesmente me emociona, me tira a razão e depois eu não vejo nenhum resultado disso. Fogo sempre tem a ver com purificação. O fogo é o que purificará a criação no último tempo. O fogo é o que purificou os sacrifícios que eram oferecidos a Deus no Velho Testamento. O fogo é o que purificava o povo de Israel. O fogo é o que purifica o ouro, o fogo é o que purifica a prata. As propriedades do fogo mencionadas nas Escrituras sempre são mencionadas em relação a limpar, purificar, transformar. O fogo tem propriedades interessantes mesmo. O fogo aquece. Então ele aquece mesmo toda a frieza, toda a apatia. E num dia frio como o de hoje, a gente de fato deseja, às vezes, estar pertinho de um fogo, pertinho de um fogão de lenha, porque o fogo aquece e ele nos impede de ficarmos frios. Mas por que ele nos aquece na vida espiritual? Porque ele tira tudo aquilo que nos esfriaria, ele nos purifica, ele tira o pecado, ele tira todo o mal.
O fogo tem luz, ele ilumina. E isso é parte da nossa purificação. Quando o Senhor se faz presente de uma maneira especial, ele diz que ele é a luz do mundo, o Senhor Jesus falou. Então ele nos mostra nossos erros e mostra exatamente onde nós temos que consertar. E o fogo tem mesmo essa propriedade purificadora, né? Às vezes, quando você quer esterilizar um instrumento, você passa esse instrumento pelo fogo. O ouro é depurado pelo fogo. A prata é depurada pelo fogo. Ela é purificada. Depuração é isso, é purificação. E muitas vezes os momentos difíceis da nossa vida são o fogo nos purificando. Lamentavelmente, o ser humano não aprende tão bem no tempo da alegria. No tempo da alegria ele fica tão extasiado às vezes que ele nem se lembra de Deus. Mas quantas lições nós trazemos, né? De tempos em que as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Isso é o fogo do Senhor trabalhando, nos purificando. E, queridos, o cristão, ele tem uma promessa preciosa. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o ourives que está nos purificando. O Senhor Deus Todo-Poderoso é esse homem da nossa história que se mantém de olho em nós enquanto nós estamos passando pelo fogo, pela provação. E o Senhor Deus nos segura naquele momento. O cristão sabe que não está só, porque está seguro pelo Senhor Jesus, que nos segura no meio das chamas para que sejamos purificados. Mas mantém seus olhos fixos em nós, porque o desejo dele é que possamos resplandecer a sua glória. Sabe, queridos, Deus não nos chamou de animais irracionais. Deus, quando criou todos os animais, chamou-os de animais. Mas quando nos criou, nos chamou de homens. Soprou sobre nós o espírito de vida e colocou em nós a sua imagem e semelhança. Os nossos pecados é que arranham essa imagem em nós. Mas o Senhor Deus deseja ver a sua imagem refletida em nós outra vez, como era antes de Adão e Eva pecarem. Por isso passamos pelo fogo, para sermos provados, purificados. E o cristão sabe que quando isso acontece, ele não está só. Jesus está conosco, nos segurando no maior calor das chamas, de olho em nós. E ele não nos deixará ali para sermos destruídos. O inferno é isso, é o despejar da total ira de Deus sobre nós. E quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, aqueles que riram dele, que o ignoraram, que simplesmente não quiseram recebê-lo, estarão no meio do maior calor das chamas, mas sem os olhos do Senhor Jesus sobre si. E sem estar sendo seguros por ele. Então essa chama é para destruição. Mas aqui, enquanto estamos neste mundo, nosso coração deve se render a Jesus. E quando as chamas estiverem na sua maior força, quando estivermos sentindo que estamos no maior calor das chamas, aqui, se confiados em Jesus, não importa, o cristão sabe, nós estamos sendo purificados, burilados. O Senhor Jesus está de olho em nós, nos segurando. E quando a sua imagem estiver melhor refletida em nós, ele nos tirará do meio das chamas, nos abraçará e dirá: filho, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você tem passado por lutas? Confie em Cristo Jesus. Aqueles que confiam em Cristo Jesus têm esperança. Entregue seu coração a Ele, renda-se a Ele, porque aqueles que têm se prostrado diante dele têm sido cuidados por Ele. Sim, o cristão passa pelo fogo, mas não para a sua perdição, para a sua salvação. Sim, aqueles que creem em Cristo também têm momentos de lutas e dificuldades, mas não são para nos destruir, são para nos purificar. E nós temos o maior de todos os consolos, a verdade de que Cristo nos segura, nos sustenta pela mão. Nunca se esqueça disso. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
É tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos sim falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça. Obrigado pelas verdades que ouvimos nessa manhã. Obrigado porque nós passamos pelo fogo, mas o Senhor nos prova e nos purifica. Obrigado, Pai, porque a provação produz perseverança e a perseverança produz paciência. Muito obrigado, Pai. E a paciência nos traz essa esperança maravilhosa que só o Senhor pode dar. Muito obrigado. Obrigado porque o cristão tem essa certeza. Obrigado porque sabemos que não estamos sós. Obrigado porque sabemos que não estamos desamparados. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque em tudo o Senhor tem sido bom. Visita aqueles, Pai, que têm passado pelo fogo com uma convicção especial de que o Senhor cuida deles. E aqueles que ainda não te conhecem, que se sentem desamparados e sós, que eles possam abrir o coração para o Senhor agora, sabendo que o Senhor é o Deus que passa conosco no meio do fogo, que nos sustenta no meio do fogo, que nos sustenta no meio das chamas e olha para nós com um olhar atento e não nos deixará lá um minuto além daquilo que precisamos, porque o fogo pelo qual o Senhor nos permite passar é para purificação, é para o nosso aperfeiçoamento. Não é nada de coisas para nossa exaltação pessoal, simplesmente para um tempo de emoção que terminou, aquele momento acabou tudo, acabou o culto, acabou tudo. Não, o Senhor nos faz passar pelo fogo para nos purificar. E nós louvamos ao Senhor por isso. Que nós aprendamos a louvar mesmo. E que nunca percamos a convicção de que o Senhor nunca abandona um filho teu. E se passamos por provas, é porque o Senhor quer ver a sua imagem mais refletida em nós. Infelizmente, imagem que o pecado manchou, e temos às vezes atitudes tristes, que aborrecem o Senhor, que entristecem o seu coração. Mas ainda assim, o Senhor trabalha em nós, como se fôssemos joias preciosas, metais preciosos. E o Senhor nos purifica para a sua glória, para podermos morar com o Senhor. Muito obrigado por isso. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, aqueles que não têm essa convicção, que não conhecem isso, que possam se render aos pés do Senhor, que possam te glorificar, que possam se entregar ao Senhor de uma maneira muito especial. Pai querido, visita aqueles que passam por provas, talvez passem pelo fogo agora, enfermos, senhores e senhoras, anciãos que estão nos lares de idosos, pessoas que estão passando pelas lutas mais diversas, Pai, estão nos ouvindo agora, que o Senhor possa visitá-las e que elas possam se render ao Senhor, se prostrar ao Senhor, reconhecer que dependem do Senhor, que elas possam se arrepender dos seus erros e pecados e ser purificadas pelo Senhor, para que no tempo certo elas sejam tiradas do meio dessa aflição e saiam dali melhores, purificadas, resplandecendo mais a tua glória, resplandecendo mais a imagem do Senhor. Que o Senhor possa mirar os olhos em nós e ver a tua imagem em nós. Abençoa-nos. Toma todos aqueles que nos ouvem agora, Pai, abençoando-os, curando-os, libertando-os, alegrando-os, levantando-os, mas deles a maior de todas as bênçãos, a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural.